Então olha só como foi simples. 1, 2, 3, 4 camadas, a gente já tinha uma pintura pronta em mais ou menos 1 hora só de trabalho. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou o Igor e hoje eu vou te mostrar o método mais fácil que eu encontrei para fazer uma pintura digital do zero. E esse método é tão simples que depois que você se acostuma com ele, você vai conseguir fazer pinturas em tipo 1 hora só. E quem desenha sabe que é bem raro conseguir fazer uma pintura digital completa em apenas 1 hora. Então chega de enrolação e bora lá pro método. E esse método é dividido em 5 etapas, sendo elas as cores base, sombra, luz, gradiente e textura e pintar line art, que é opcional, mas eu recomendo. E você também poderia adicionar uma 6ª etapa, que seria misturar a line art com o resto do desenho e deixar ele mais 3D, mas a gente fala disso em um próximo vídeo e bora lá para as cores base. E a primeira coisa que você vai fazer nessa parte é selecionar a cor do background. E eu sei que você já quer ir direto pro desenho e deixar o background por último, mas resista a essa tentação, porque a cor do background vai influenciar em como você percebe as outras cores do seu desenho. E quanto às outras cores, não tem segredo, são as cores do seu desenho, você pode escolher as cores que você achar melhor e já partir para a próxima etapa, que são as sombras. Para isso vai ser necessário criar uma camada acima das cores base, fazer a Clip Mask, que é aquele esquema de só pintar dentro da camada de baixo, dependendo do seu programa você pode conhecer por outro nome. E colocar essa camada em modo multiplicar. E por que no modo multiplicar e não no modo de camada normal? Resposta curta, porque é mais fácil. Resposta longa, porque o multiplicar, diferente do modo de camada normal, possui transparência, o que quer dizer que dá para fazer as sombras de várias cores ao mesmo tempo e terminar o desenho ainda mais rápido. E já que a gente está falando de sombra, qual que é a cor dessa sombra então? A cor da sombra vai depender muito do contexto. Uma pessoa que está em dia ensolarado vai ter as luzes amareladas e as sombras azuladas por conta da cor do céu. Mas até sem entender esse conceito aí, só foca nas boas e velhas referências. Bom, e depois de ter feito essas sombras, a gente cria uma camada acima igual antes, só que dessa vez em modo normal, porque ela vai servir para fazer as luzes. E só uma coisa antes de continuar, caso o seu desenho tiver muitas cores diferentes uma do lado da outra, você pode também usar o modo de camada tela ou sobrepor para iluminar essas cores diferentes de uma vez só. Como não é o meu caso, eu vou usar o modo de camada normal mesmo. E antes da gente fazer as luzes, vamos entender o que são as luzes então. As luzes são basicamente uma versão mais clara da cor do seu desenho. Mas você precisa levar em consideração também que cor que é essa luz. Se ela for o sol, por exemplo, você pode pegar a cor do seu desenho, clarear um pouco e mover a roda de cores um pouquinho para amarelo. Isso porque o sol é amarelo. Mas e se a fonte de luz for verde então? Eu teria que mover a roda de cores na direção do verde? Sim, teria. Ó, presta atenção nisso, hein? A cor da luz sempre vai andar na direção da cor da fonte de luz. E o quanto essa cor vai andar vai depender da intensidade da fonte de luz. Se for uma luz verde colada na sua cara, provavelmente ela vai ficar verde, ou seja, a roda de cor andou totalmente até o verde. Mas se essa cor estiver um pouco mais longe, provavelmente a sua cara vai ficar esverdeada, ou seja, a roda de cor ela só foi um pouco até o verde, mas não foi totalmente. Dito isso, a gente já pode começar a iluminar o desenho, mas lembrando que as luzes têm que ser mais claras que a cor base, mas não mais clara do que o highlight, que vai ser o ponto mais claro do seu desenho, às vezes beirando até o branco puro. Depois de fazer as luzes, a gente já tem praticamente o desenho pronto, usando só 3 camadas básicas, mas dá para melhorar ainda mais isso se a gente adicionar os gradientes e texturas. E com gradiente, vulgo degradê, eu me refiro a uma variação suave de cor na pintura. E com textura eu me refiro a detalhes como sardas, pintas, cicatriz ou qualquer outra coisa que se a gente tivesse feito antes, a gente teria que ficar tomando cuidado para não pintar por cima depois. E para fazer esses gradientes, você pega o brush que você achar melhor, geralmente o pessoal usa o airbrush para esse tipo de coisa, e vem por exemplo dando essas cores mais avermelhadas que tem no nariz, bochecha, orelha e por aí vai. Ou até adicionando mais brilho nos highlights do cabelo ou as sardas que eu mencionei antes, e isso vai dar um ar muito mais vivo pro seu desenho. E por último, mas não menos importante, vamos pintar a line art. E para fazer isso é muito simples, é a parte mais simples do desenho, que é só criar uma camada por cima da line art, fazer a Clipping Mask, pegar as cores do seu desenho, escurecer um pouco e ir pintando por cima das linhas. Depois de pronto você vai naquela opção que ele mistura aquela camada que você criou por cima com a camada de baixo e tá feito. Então olha só como foi simples. 1, 2, 3, 4 camadas, a gente já tinha uma pintura pronta em mais ou menos 1 hora só de trabalho. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, foi meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então agradeço se puder deixar um feedback aí nos comentários, dizer coisa que eu posso melhorar nos próximos vídeos ou até sugestão para vídeos futuros. Eu obviamente vou ler todos os comentários, então você não vai estar perdendo o seu tempo comentando no vídeo. Eu agradeço pela sua atenção e fui!